muito bem-vinda ao Sporteca Talks, Tecnologia e Inovação no Esporte, um podcast semanal com os feras do mercado do esporte e entretenimento, Sportainment, que estão transformando essa indústria e, claro, o especial de Copa do Mundo do Catar, segunda temporada. Hoje vamos falar sobre tecnologia nessa edição do Mundial, com quem entende e viveu muito esse assunto. Marvio dos Anjos, que é Head de Relações Institucionais aqui da Sporteca. Marvio, prazer, bem-vindo. Prazer, Beth, prazer a todos que estão nos vendo, muito legal estar aqui com você e falar desse assunto maravilhoso, né, que é a Copa do Mundo. Mesmo você não estando lá no Catar, você pode ter uma experiência maravilhosa de Copa do Mundo e a gente estava precisando, né? Olha o sorrisão dele. Eu estava precisando de Copa do Mundo. De quem está acompanhando a gente aqui semanalmente, já trouxemos assuntos bem interessantes, como, por exemplo, né, com o YouTube, o Casimiro, né, essa novidade de transmitir os jogos da Copa. Fizemos um especial sobre isso, né, com a Natália do próprio YouTube. Enfim, mas você viveu, né, uma parte aí dessa história com a Copa da Rússia de 2018, ainda quando era jornalista do grupo, né, do Globo, e pôde acompanhar um pouco essa evolução para a Copa do Mundo do Catar. E a gente, logo nessa edição, né, no início, no jogo de estreia, Equador contra o Catar, já tivemos uma interferência ali do VAR, né, anulando o primeiro gol da Copa, logo nos minutos iniciais da partida. Depois o Equador acabou vencendo o Catar por 2-0. Mas eu queria que você fizesse um paralelo, assim, comentasse um pouco o que você vivenciou inicialmente na Copa da Rússia, né? E ainda assim com todo o seu processo de transformar, né, aquele veículo no processo digital, né? Uhum. E aí a gente vai chegar na edição de agora para entender quais são as novidades, como tem sido essa questão da experiência do fã, né, do engajamento, que são temas tão oportunos e que a Sporteca trabalha também. Claro. Bom, para falar da minha experiência em 2018, a gente tem que lembrar que em 2017 o jornal O Globo e o seu jornal mais popular, que era o Extra, eles estavam fazendo uma conversão total para o digital. Ainda ia haver, como existe até hoje, o jornal de papel, mas era preciso ter uma presença maior e mais prioritária nas redes, no mundo digital, na audiência digital, né? Então, assim, você já começa, a gente já está falando de attention economy, né? O jornal antes ele cuidava dos assinantes que ele tinha, agora não, agora ele precisa ter uma contagem de quantos acessos simultâneos ele tem, se os assinantes digitais estão voltando a consumir aquele produto, então já é attention economy na veia. E aí uma coisa que eu acho que é muito legal de 2018 para cá, 2018 foi a primeira Copa com VAR, né? Isso aí não foi a primeira Copa com a tecnologia da linha do gol, que acho que já tinha acontecido acho que em 2014, em 2018 a gente viu o VAR, e agora a gente está vendo um VAR, uma tecnologia de VAR que eles chamam de semi-automático, que vai levar muita gente a discutir, bom, será que a FIFA está entendendo o que é a regra do impedimento dela, né? Aí, cara, se a gente for entrar nesse tema, a gente vai chegar à conclusão, pelo menos no meu caso, de que para o cara ser árbitro de VAR, ele tem que ter no mínimo jogado na várzea alguma vez na vida, tá? Mas vamos deixar isso para lá. Eu acho essa tecnologia muito interessante, porque pelo menos ela deixa muito claro o que está sendo considerado impedimento. Então, assim, é o ombro, tá? Mas será que o ombro... Aí é outra questão. Mas a FIFA está deixando claro para todo mundo o que ela acha que é impedimento. E acho que a gente teve nesse caso, talvez a melhor intervenção de VAR que a gente viu foi naquele jogo do Japão, né, que eliminou a Alemanha, que o jogador do Japão pega a bola estava tangenciando a linha ali e depois a FIFA produziu a imagem, ela conseguiu mostrar a imagem nas suas redes, mostrando que aquela bola não tinha saído dentro do conceito de bola fora da FIFA, né? Então isso eu já acho que assim, o jogo está tentando se explicar através da tecnologia. Isso é muito interessante. Saindo um pouco do jogo, mas também olhando para o que a FIFA tá vendo, nessa necessidade de atrair pessoas para esse jogo global que ela tem,
também pelo interesse que elas têm no jogo, aí eu acho que a gente tem que olhar para o aplicativo que a FIFA lançou, que é o FIFA Plus, né, que tem você tem ali a possibilidade de ver os melhores momentos, ver o streaming, tem parcerias das mais diversas, mas tem uma funcionalidade que eu acho muito interessante, que só funciona para quem estiver no estádio. Que você um dispositivo de realidade aumentada que você tem no FIFA Plus, que você aponta o seu celular para o campo e você consegue ter uma leitura de por onde os times atacaram. Se eles atacaram 15 vezes pela direita, 3 vezes pelo meio e nenhuma vez pela esquerda. Entendeu? Isso te ajuda a ter uma leitura mais minuciosa do jogo. E a gente tem que olhar para isso como... Acho que tem coisas aí que a gente pode comparar muito claramente com 2018. A análise que se faz do jogo está mudando. Né? Por exemplo, você em 2018 você não tinha muito consolidada a ideia de uma estatística que se chama XG, que são os Expected Goals. Daquele lance, daquele ponto do campo, aquele jogador tentando chute, qual é a chance que ele tem de marcar um gol? Levando-se em consideração tudo que aquela equipe já fez e tal. Então, assim, você está cada vez mais mapeando o jogo, o que em comparação com as estatísticas dos anos 90, que a gente pensava assim, chutes a gol. Né? Hoje em dia, nesta Copa do Mundo, você já tem, inclusive, uma diferença na leitura do que é posse de bola. Você tem a posse de bola de um time, você tem a posse de bola de outro, mas você tem ali no meio um espaço neutro, que é o momento que a bola estava em disputa. Então, isso você não tinha em 2018. Sabe? Você não tinha um esforço tão grande, isso já é um avanço, no sentido de fazer com que talvez o aficionado mais hardcore do jogo, né? Aquele cara que quer entender do jogo, que ele quer... E isso cresceu muito. Acho que a análise tática ela ganhou uma popularizada muito forte. Ela ainda não é a maioria, e acho que ela nunca vai ser. Tá? Acho que Copa do Mundo é um bicho que atrai várias pessoas com os mais variados interesses. Mas acho que cresceu muito o pessoal que gosta de análise tática, que quer entender minúcias do jogo e que não se satisfaz mais com um comentário superficial, com um olhar superficial do jogo. Isso acho que essa Copa do Mundo está trazendo muito forte, e esse aplicativo com essa funcionalidade é um sintoma muito claro. Você falou alguns pontos muito importantes que têm a ver com essa caminhada que a gente está vendo de conexão entre os ídolos, o produto esportivo e os fãs, obviamente torcedores e torcedoras, em última análise, consumidores. Né? Quer dizer, essa aproximação para poder extrair o melhor de um produto esportivo, evidentemente nós estamos falando de um dos mais relevantes, né? Você tem Copa do Mundo de um lado e Jogos Olímpicos do outro, né? São dois grandes aí, evidentemente, eventos que mexem com todo o mundo, mas esse movimento que a gente está vendo das formas de se consumir o esporte, de curtir, de interagir, né? As ferramentas, e no fim, a tecnologia é uma ferramenta, é uma solução feita por pessoas, né? A inovação sai de pessoas, é sempre isso, por mais brilhante que seja uma ideia, ela parte de um ser humano que tem paixão, que tem emoção, que é um consumidor ou consumidora, né? Quem inventa está ligado a isso. E a gente está num dos principais polos de inovação e tecnologia do Brasil, que é a Sporteca, né? Que pensa em como trazer tecnologia e inovação dentro do mercado do esporte, olhando para as organizações, né? Olhando para as marcas e, no fim, entregando para o torcedor ou o fã. Então, eu queria puxar aqui dois para você comentar. Né? Primeiro, essa questão de como o torcedor está interagindo. Então, você tem a opção da televisão, evidentemente a gente está vendo aí a audiência da Globo, a relevância. Você tem o streaming com esse ineditismo do Casimiro, numa parceria, né, com a Live Mode, que adquiriu os direitos e fez a parceria com o YouTube e trouxe o Casimiro, então uma outra forma de interagir. E o aplicativo FIFA Plus com esses detalhes, né, com esses lances, e obviamente tem ali
outras tantas oportunidades, e aí fazendo um paralelo de novo com a Sporteca, que hoje tem uma startup chamada OneFan, que faz os aplicativos dos grandes clubes do Brasil e alguns de fora, a exemplo do Universo SCCP, do São Paulo, do Flamengo. Então ali você tem, de novo, né, uma oportunidade ali de navegação e de interagir com o clube e com o produto esportivo, que são fascinantes, né? O que é fascinante a oportunidade e que são maravilhosas os caminhos, né? E tal. Então, eu queria que você completasse nesse ponto. Você falou de trazer, e aí já o teu respiro aí, mas de ampliar a oportunidade para esse consumidor, né? De consumir esse conteúdo. E a tecnologia é um caminho, mas no final a gente está falando dessa emoção, dessa paixão e desse conhecimento, né? Porque no fim, só para terminar, numa transição normal, você também não consegue entregar tudo. Você tem um factual ali, um quente, se é jornalista, você sabe que tem que ser entregue. Então, esse a mais, ele vai ficando justamente para essas outras oportunidades, né? Não, exatamente. Mas eu acho que o grande salto que se deu foi o reconhecimento de que há vários perfis de torcedores. Muito entendeu? bem. Quando eu era estagiário na TV Globo do esporte em 1999, a grande preocupação precisamos trazer Dona Maria para ver as transmissões. Sem dúvida. Ela tem que ver Muito futebol, bom. ela tem que ver vôlei. Então, quem era Dona Maria? Dona Maria era provavelmente alguém que estava em casa, né, que participava de certo... que tinha alguma entrada no futebol, talvez, ou no esporte, aí podemos falar de vôlei também, e tal, através dos filhos, através do marido e tal, e o ideal seria que ela também absorvesse esse hábito. Mas você está imaginando, entendeu? Pô, Dona Maria, existem várias Donas Marias. Existe a Dona Maria, que é essa que eu descrevi, mas existe a Maria que está lá no home office, entendeu? Falando com um monte de gente no WhatsApp web, ligada num jogo, mas meio na era do rádio, né? Porque eu acho que boa parte do que a gente faz hoje em dia é um retorno à era do rádio, né? A gente gosta de está conversando com pessoas, a gente está ligado no que está acontecendo, mas a gente às vezes não está olhando para a primeira tela, a gente está na segunda tela. E aí você tem coisas, por exemplo, a Globo News hoje em dia é muito um grande palco de comentários, mais do que de imagens. Então, assim, você tem começou-se a perceber assim, bom, precisamos trazer esses novos perfis. E aí tem a quebra geracional. Você tem uma quebra geracional de uma galera que, cara, nunca conheceu tédio. Pessoas que nunca ficaram de saco cheio sem ter nada para fazer durante 5 minutos, entendeu? Em 1 minuto elas já entraram numa tela. Então, a gente já a gente se tornou, eu sou um homem de 44 anos, eu me tornei esse homem das telas, mas assim, minha filha de 6 anos, ela já é uma menina das telas, entendeu? Então assim, você tem que encarar isso, você tem que entender essas pessoas para você não perdê-las, senão, seu mega evento, ele vai ficando um evento médio, ele vai ficando um evento, você sabe, e a gente, se você olhar assim, esse comentário de que as novas gerações têm uma aderência ao espetáculo esportivo presencial muito diferente do que a gente, nossos pais, nossos avós. Isso daí já era falado por um diretor do Liverpool em 2017, quando ele disse, olha, o nosso principal rival é o Fortnite, o videogame. E eles tinham uma noção, eles nunca divulgaram essa pesquisa, mas eles tinham uma noção de que o público millennial, né, o público millennial deles, dentro do estádio, estava muito rarefeito. Imagina a geração Z, né? Geração Z que é quem é ali, pessoal que nasceu em 95 até 2010. Então então essa galera, assim, eles não têm essa... É que nem ver ópera para eles, entendeu? Ficar, sei lá, 3 horas dentro de um teatro de ópera para a gente é o equivalente a eles verem 90 minutos de uma partida de futebol. Então, isso precisava ser trabalhado com os diversos perfis que isso traz. Como é que você faz isso? Com conhecimento do usuário. Então, assim, primeira coisa que esse aplicativo da FIFA tem, ele é capaz de reconhecer os dados que eu pus no sistema da FIFA quando eu estava, em 2017, me cadastrando para credenciar os meus repórteres. Então, assim, olha a conversa dele, tá? Eu fiz aquilo de uma forma absolutamente profissional.
eu entro no aplicativo da FIFA, que tem uma série de funcionalidades de entretenimento, essa base de dados já conversa com aquela outra. Né? É impressionante. Isso é impressionante. Isso daí é uma sacação que demorou a acontecer em vários dos grandes clubes brasileiros. Entendeu? Isso é a mesma coisa no League Pass da NBA. Entendeu? Você, por algum motivo, comprou um ingresso. Eu, por exemplo, comprei o meu primeiro ingresso de NBA em 2010. Quando eu baixo o aplicativo do League Pass em 2021, tá tudo lá. Os dados, o lugar, o ingresso que eu comprei. Então, assim, você conhece os hábitos, você consegue, de repente, por meio de pesquisas e tal, ir atualizando esses dados. Aí você vai identificando, de novo, os perfis. E aí você sabe se, pô, Dona Maria, seu Joaquim, o próximo Richarlison que aparecer, sabe? Tudo, você consegue trazer essas pessoas para essa grande teia da Copa do Mundo. A Copa do Mundo. E aí acabam esses estereótipos, né, que conduziam a gente quando a gente imaginava lá atrás, nessa hora, peraí, aqui eu preciso... Não é mais só essa Dona Maria hipotética, né? É muita gente. E aí tem umas coisas que são interessantes. Quando você olha, por exemplo, o Sport TV, eu vejo o Sport TV hoje muito mais determinado a fazer análise tática visual. Estou vendo o Carlos Eduardo Mansur fazendo isso, estou vendo o Paulo César Vasconcelos fazendo isso, mas principalmente o Carlos Eduardo Mansur, eu estou vendo uma necessidade de suprir a curiosidade de quem quer entender o jogo mais. Entendeu? Então tem um outro perfil. É um perfil que você não vai ver na Globo. A Globo está indo com o Jojo Todinho, a Globo está indo com aquela coisa de TV aberta. É, né? uma que coisa mais é um fã, saladão. né? Não é um saladão, não, é um x-tudo. É uma curtição. Assim, é aquela Copa do Mundo que você entra e sai com uma facilidade tremenda. Aí, cara, você depois tem que levar em consideração a mudança dos hábitos. Acho que é muito interessante você ver que essa é uma Copa do Mundo disputada depois de uma pandemia, com um home office rampante, né? As pessoas ainda estão em home office. A gente teve recentemente talvez um rebate aí da Covid que assustou o pessoal e tal. Então você tem uma volta, uma presença do home office. Então as audiências também se explicam muito por conta disso, né? Tem muita gente em casa, um horário ótimo. Você vê jogo meio-dia, vê jogo 4 da tarde. Isso é ótimo. E aí... entendendo esses hábitos, entendendo essas mudanças, entendendo como a gente vai consumindo, como as pessoas vão mudando a sua ideia de como se consome Copa do Mundo. Pô, você para pensar, a Copa do Mundo de 94, ela não teve todos os jogos transmitidos em TV aberta. Né? Hoje em dia isso é impensável. E agora, afinal de contas, se a TV aberta não estiver transmitindo o jogo, mas se o Casimiro estiver transmitindo... Pô, você tem uma perda considerável de audiência, sem dúvida. Agora, também tenho visto uma coisa interessante, que é a reação das TVs. Se eu não tiver respondido a sua pergunta, por favor, me avise. Vamos lá. Mas uma coisa que eu tenho visto muito legal nas TVs, assim, elas estão reagindo. Antes elas tinham um determinado monopólio a respeito da transmissão. Hoje elas estão reagindo. Estão tentando lembrar ao público dos benefícios de ver a Copa do Mundo na televisão. E a primeira coisa é o delay. Muito bom, né? O delay, você não admite, né? Você não admite. Uma vez eu estava vendo por algum motivo eu tive que ver um jogo no táxi, no Uber. E aí eu estava vendo o jogo e aí eu reparei que, cara, a transmissão do rádio estava 1 minuto à frente do... Pô, 1 minuto à frente, o cara já gritou gol. O cara já gritou gol, assim... O sujeito se sente meio, sei lá, meio roubado, né? Pô, caramba, tomaram meu gol, tomaram meu grito de gol, né? Então você tem as TVs... A Globo já tinha feito isso no Campeonato Brasileiro, mostrando que ela tinha uma riqueza de câmeras que outras transmissões não tinham. Né? Ela começou a fazer aquela câmera mais videogame ali mais perto dos jogadores, o que dá uma riqueza, se assemelha ao que a gente vê nos Winning Eleven da vida, nos FIFA da vida. Né? Então você tem esse mundo do videogame
chegando para a TV e falando, oh, dá uma melhorada nisso aí e tal. E ao mesmo tempo você vê a TV falando, olha só, aqui a gente tem qualidade, aqui além de lembrar o que você vive no videogame, aqui a gente também tem uma qualidade e uma capacidade de entregar rapidez, né, que faz diferença. 1 minuto já faz muita diferença. Eu acho que essa capacidade também, cada vez mais, de enxergar o torcedor como protagonista, né? Ou seja, num momento não tão distante, você comentou alguns, era uma via muito de mão única, né? Ó, toma aqui, estou te entregando o que eu acho que tem que ser, obviamente dentro de um limite de direitos ou de políticas, né? E até dos responsáveis pela organização, enfim, de quem está no jogo, né? Os grandes players, mas era assim, né? Ó, tô aqui. Gostou, não gostou, era uma limitação, né? Então, hoje entendendo esse perfil, e você falou exatamente um ponto que a gente trabalha muito aqui, né, no podcast, e é o core da Sporteca, de entender também o perfil do usuário, do consumidor, desse fã, para poder trabalhar, por exemplo, os apps, né, da OneFan, e obviamente isso tem a ver com os clubes também, você dá esse protagonismo a quem consome. Então, eu acho isso magnífico. Nós somos do audiovisual, a gente vem dessa cultura também de comunicação. Comunicação é via de mão dupla, né? Você tem que estar o tempo todo alimentando, mas é muito recente esse entendimento, né? De que o fã, ele não é só um admirador, um apaixonado, ele é um protagonista desse jogo, portanto, ele tem que receber cada vez mais esse conteúdo, esse produto com qualidade, né? Então, acho que esse é um salto interessante e até detalhes, né? Por exemplo, estamos vendo alguns lances em que você tem o som da bola batendo na trave ali com uma clareza. Isso é fascinante, né? Para quem gosta de detalhes também, de se sentir ali dentro daquele espetáculo, ainda que não esteja no estádio, como você comentou, né? Na arena, eu acho que essa é uma pequena amostra, fora todo o resto, né? De novo, como você vai consumir esses conteúdos do pré, durante e o pós, que dá margem para muitos outros aspectos, né? Não, e essa experiência realmente já mudou muito, já avançou demais. Mas isso está só começando, né? O só começando, essa sensação de que está tudo só começando é muito clara nesse mundo que a gente vive do sportainment, da revolução desses hábitos digitais. E quando você vai a feiras no mundo, quando você percebe o que está sendo desenvolvido em termos de tecnologia de transmissão e de imersão, né, de mais imersão, daqui a pouco o torcedor vai estar chutando uma bola. Entendeu? Não sei quanto tempo isso vai levar, mas a sensação de que você precisa que as pessoas interajam mais nas tomadas de decisão, né, isso guiou o fan token, entendeu? A ideia de que o torcedor tem uma voz ativa no espetáculo, em decisões de marketing, coisas que empresas como a Socios.com acabou promovendo, experiências assim bastante definitivas, assim, olha, o torcedor teve uma voz e decidiu isso aqui. Ao mesmo tempo, você vê aplicativos como o do Corinthians também permitindo que certas experiências sejam resgatadas. Então, você precisa estar dando sempre ao torcedor mais motivos para ele ter para ele se sentir ativo enquanto ele está ali se reconectando com uma atividade que, na época do pai dele, era muito mais passiva, né? Era muito mais você assistia o jogo, você se entregava aquilo. Cara, isso não é muito diferente do que se vê nos shows de música hoje em dia. Né? Nos shows de música hoje em dia, você vê um monte de gente com o celular ligado. As pessoas, mais do que assistirem um show, elas estão querendo dizer para o mundo, através das redes sociais, que elas estão ali. Entendeu? Isso é protagonismo. Isso é um conceito de protagonismo. Se isso está certo, se está errado, filosoficamente e tal, não sei o que, isso não é a questão. Estamos falando de hábito difundido, de maneiras das pessoas se reconhecerem dentro do ambiente de entretenimento que elas escolheram, entendeu? Então, assim, eu me lembro que uma das primeiras coisas que foram tentadas, e acho que foram muito legais, assim, se você lembrar, em 2009, houve ações publicitárias em finais de campeonato, que eram super câmeras, que tiravam uma mega foto panorâmica assim e tal, e aí você podia se encontrar
você podia ter você podia achar ali o teu setor e fazendo um zoom, 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 e você achava ali você estava, onde né? você Literalmente estava. onde está o óleo, né? E aí aquilo vira o direito de se gabar, né? Olha só, eu tava lá, entendeu? E aí isso também quer dizer, eu participei dessa conquista. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, você tem outras conquistas que são individuais, que aí a gente está falando do mercado de apostas, a gente está falando do cara poder dizer que, olha, eu acertei que o Richarlison ia fazer o primeiro gol no jogo do Brasil na Copa, estava pagando R$7 por cada real investido, olha só aqui, ó, pá, print, me dei bem. E a gente está começando, assim, as pessoas estão perdendo um pouco o pudor de mostrar o quanto elas estão ganhando nos sites de apostas. Né? Mas, assim, tudo isso porque tem uma coisa que também mudou, e o futebol mudou. O futebol na Copa do Mundo, ele tende a ser mais chato. Taticamente, ele impõe problemas. Qual é o maior problema da seleção brasileira hoje em dia? O maior problema da seleção brasileira hoje em dia é você enfrentar defesas que tem 5 homens na última linha, mais 4 na frente, ou super compactadas, que não permitem troca de passe na frente da área. O futebol fica muito mais chato com isso. E aí, cara, se você vai ficar ali meia hora, vamos lembrar do jogo do primeiro tempo do Brasil contra a Suíça, entendeu? Esse jogo, ele provavelmente chato, o Brasil tentando chegar, dificilmente acertando uma bola, sabe? A sensação de que nada acontece. Sim. Isso no futebol da Copa do Mundo é muito claro, porque os técnicos têm pouco tempo para treinar, eles acham ali 2, 3 maneiras de ganhar um jogo, mas a maior parte do tempo, a maior parte das seleções está se defendendo, então não acontece nada. E aí como é que faz? Pô, o que faz FIFA Plus, aposta, percepção de que tem outras coisas acontecendo, comentaristas diferentes que são inseridos, streamers falando bobagem. Então você tem tudo. Você tem que salvar. Você já conseguiu ali, né? A Copa do Mundo é a boca do funil, mas depois, cara, quando chega 15 minutos do primeiro tempo e nada aconteceu, cara, você já começa. Você está negociando ali, ó, a atenção já deve estar perdida alguma coisa. Outro dia eu vi até um artigo, o cara falando que um dos maiores inimigos da transmissão de futebol hoje em dia é o Tinder. Boa. Entendeu? Porque, pô, o jogo tá chato e tal, e de repente o cara começa a olhar aquele grande açougue, né? Então, cara, já começa a mudar de interesse, porque a gente está numa era em que nós estamos sempre fazendo alguma coisa, nós não estamos passivamente aceitando alguma coisa. E olha que aceitar de vez em quando é até bom. Mas, de novo, eu não vou entrar filosoficamente nessa história, não quero, não vou fazer nada parecido com isso aqui. A gente tem que entender esses novos hábitos, porque eles acabam trazendo os grandes números de audiência, eles são hiper relevantes para o mercado, do ponto de vista do que se faz de transmissão e para a publicidade esportiva, como você chega ao consumidor, como você chega ao fã, e com mais conhecimento desse fã, como você vai entender, não, existem níveis de atenção, preciso supri-los de alguma maneira. Quem tiver maior capacidade de atender esses perfis vai acabar tendo um maior sucesso nas suas atividades de marketing. Muito bem. Fora todo o resto, né, em relação à tecnologia, para o próprio desenvolvimento da modalidade, da análise técnica, tática, né, dos profissionais envolvidos, entre, obviamente, os técnicos, mas também preparadores, educadores físicos, quer dizer, todo esse processo tecnológico, né, de trazer a imagem, o olhar, a análise dos lances, isso contribui muito para a evolução também das estatísticas de cada seleção, de como se preparar, de como olhar o adversário. Então, isso também é fascinante, é tema para um outro episódio. E, em último caso, também a parte de bastidores, né? Eu acho que cada vez mais a gente está vendo esses detalhes que são muito interessantes e que antigamente a gente não via, né?
ponto Você de está vista falando de zona mista, imagens de bastidor? De bastidor. Eu acho que também, nesse caso, o fato do Ronaldo estar fazendo as entrevistas, né, para a FIFA está sendo super interessante. Você vê que cada brasileiro que senta ali, né, fica emocionado. Acho que tem um quê, assim, também do entretenimento e que acaba entregando ali um pouco desse olhar, né, de quem já viveu dentro e hoje está fora. Enfim, tem alguns lances aí de conteúdo também bem irreverentes, né, interessantes. Pô, mas você chegar perto do ídolo, aí sim, aí o cara topa aceitar, entendeu? Quando o ídolo tá ali falando, né? Ou você tem uma proximidade do que esteja acontecendo na zona mista, e que também é um pouco que esses podcasts conseguem, esses podcasts de entrevistas como o Podpah, como o Flow e tal, que eles conseguem trazer uma conversa num registro que o jornalismo não estava mais entregando. Por mais que a gente possa discutir filosoficamente o que é jornalismo ali e tal, e de novo vou fugir disso, eu acho que você consegue ter a noção de que as pessoas querem ouvir um papo legal em que seus ídolos se pareçam um pouco com eles. Eles consigam mostrar aquilo que os torna semelhantes ao seu fã. Então essa habilidade dessa conversa, acho que foi talvez o acontecimento de maior impacto no jornalismo. O jornalismo parou para ver o sucesso desses podcasts, que até tiveram desdobramentos até em eleição, né? A gente viu os candidatos falando com esses streamers, pela capacidade que eles têm de falar, de se comunicar com a geração Z, com os millennials e tal. Se a política está fazendo isso, se a política também está olhando para esses diferentes perfis e falando, não, peraí, temos que falar aqui com esse registro, nós temos que falar com isso aqui, eu tenho um grupo de WhatsApp, de Instagram que vai mais para esse perfil de população. Cara, tá todo mundo sacando que as atenções não são uniformes, que esses perfis precisam ser analisados, desdobrados, e uma vez que você identifica eles, você tem que atacá-los. Entendeu? Então, eu acho que o esporte normalmente consegue antecipar muita coisa que a política acaba fazendo. E aí quando você vê que a política está fazendo também, cara, é porque isso tem pé na realidade. Isso traz outros olhares, né? Acho que amplia o repertório também. Você tem a oportunidade de ouvir uma análise mais técnica, de novo, né? Com base até nas soluções tecnológicas que a gente está identificando e vivendo com esse momento de Copa do Mundo, mas também ter outros olhares, outras perspectivas, às vezes mais superficiais, às vezes mais técnicas, mais táticas, mais profundas, mais filosóficas, enfim. E aí você vai escolhendo, né? Eu acho que é um outro episódio, né? Eu brinco de novo, a gente tem momento para voltar e depois discutir um pouco esse conteúdo mesmo que foi gerado, e até eu falei isso em relação ao YouTube, né, com a Natália que a gente fez o episódio, eu mencionei no início, de ter uma noção também depois do que foi, né, essa primeira parceria, enfim, entre outros aspectos. Como o Mário é da casa, né, head de Relações Institucionais da Sporteca, o acesso é fácil e a gente certamente vai voltar a conversar. Mário, obrigada, muito bom, viu? Pô, muito bom falar com você, é muito bom estar aqui com vocês. É um prazer incrível a gente poder falar do que está acontecendo, tentar se arriscar a prever, né? Mas principalmente consolidar certas ideias que eu acho que estão no ar, que a gente precisa voltar a falar mais delas, porque existe um grande avanço ainda à espera no Brasil para o sportainment, para o consumo de esporte. E quanto mais pessoas estiverem cientes do que já é possível fazer, né, a gente está falando assim, a gente está caminhando para não ter mais ingresso de papel em hipótese alguma, né? Não tem mais porquê. Então isso já é uma grande diferença. Então é muito bom estar aqui falando, conversando e se atualizando sobre o mercado e o negócio do esporte. Muito bem, obrigada. Essa é a razão da nossa existência aqui do Sporteca Talks, um podcast sobre tecnologia e inovação no esporte, especial Copa do Mundo. Muito obrigada sempre pela sua companhia, audiência. Estamos no YouTube, no Spotify. Acompanhe também todas as novidades nas demais redes sociais da Sporteca. A gente volta em breve com mais Sporteca Talks. Tchau, tchau. Obrigada.